Tudo bom? Hoje, terça-feira, dia 1º de setembro. E agora são 20 para as 4 da tarde. E, gente, eu vou dar uma pausa aqui. Eu já tava lendo. Li um pouco ontem, dia 31, né? E tô lendo... li uns 20 minutos, mais ou menos. Vou dar uma pausa pra tomar um banho, porque eu preciso lavar esse cabelo urgente. E eu também, assim, um pouco minha rinite atacada, sabe? Então, tipo, tomar um banho pra ver se tira essa coisa ruim que... Quem tem rinite, essas coisas, entende, né? Que a gente fica com o corpo meio zoado, assim, meio... né? Então eu vou dar uma pausa aqui. Eu li até a página 1142, tá, gente? 1142. E, assim, gente... eu tô num momento aqui da narrativa que eles estão começando a montar aquelas barricadas, sabe? Quem assistiu ao musical, né? Aquele filme, aquela versão mais recente, musical, né? Sabe que foi feita aquela barricada enorme com móveis, né? Com resto de mesa, cadeira, enfim. E aí eu tô lendo essa parte. Tá bem legal, tá bem legal. E eu fiz algumas anotações ontem, antes de ontem também, no domingo. Aí depois, mais tarde, antes de eu me deitar, eu faço um vídeo lendo pra vocês as partes que eu grifei, tá? Agora eu não grifei nada, mas tem bastante partes bem legais aqui. Mas é isso, então eu vou dar uma pausa agora pra tomar um banho e tal. E aí, mais tarde eu volto pra contar pra vocês como que foi a evolução e também ler as partes que eu anotei, tá? Gente, eu acho que essa semana termina, gente. Eu tô tão emocionada que era um sonho da minha vida ler esse livro. E pensar que, tipo, eu consegui comprar com preço super bom. Inclusive, eu sempre deixo o link aqui pra vocês comprarem, né? Essa edição linda da Martin Claret, num preço super bacana também. E comprando com o link que eu deixo aqui, vocês ajudam o canal, né? Então isso é muito legal, tá bom? E é essa edição linda aqui da Martin Claret, ó. E eu já tô cheio de post-it também. Que eu anoto tudo. Quer dizer, anoto não, eu grifo, né? Com marca-texto e colo o post-it pra poder sempre me lembrar dos pontos mais importantes que mais me marcaram, assim. Se eu fosse marcar tudo, ia ter bem mais. Mas eu só marco realmente aqueles que realmente eu sinto aí que vale a pena, entendeu? Mas é isso, olha, gente. Tá no fim já. Quando tiver faltando, tipo, 100 páginas, eu acho que eu vou chorar. Né? É isso, gente. Então daqui a pouco eu volto pra contar pra vocês. Tá bom? Tchauzinho. Tudo bom com vocês? Hoje é quarta-feira, dia 2 de setembro. E agora são por volta de 9 horas da noite, tá? Eu vou falar pra vocês que eu li ontem, tá? Eu não cheguei a gravar vídeo passando a evolução, né? Como vocês estão acompanhando aí esse diário dessa semana. A minha rinite atacou num grau que, meu Deus do céu, eu não sei nem como que eu tô, né? Enfim, quem sofre com isso entende, né? Pior, né? Se agravar, vira crise de sinusite, aí é bem pior, né? Mas graças a Deus é só aquela coisa do nariz mesmo, dar uma arranhada na garganta. E já tô tomando um chazinho aqui, milagroso, chá de orégano com mel. Queria pôr gotinhas de limão, mas não tem limão, então a gente vai sem limão mesmo. E assim, orégano com mel e limão é o que há. E não é tão ruim não, viu, gente? Tem gente que torce o nariz aí, torce a cara, mas não é ruim não, é gostoso. E faz muito bom, é natural. É óbvio que eu tomei já uns comprimidinhos aí pra dorzinha de cabeça que dá também. Mas é isso daí. Eu marquei algumas partes, eu li até a página 1163, tá, pessoal? A minha meta hoje é concluir a quarta parte, que a quarta parte vai até a página 1217, acho que é isso.
Isso, 1218, a quarta parte. E aí a quinta parte, que é a do Jean Valjean, que é a última parte do livro, começa na 1221, tá? Então, essa é a minha meta de hoje, que é terminar a quarta parte. Aí amanhã eu começo a quinta parte, que é a parte do Jean Valjean. E aí eu vou devorar esse livro, porque eu só imagino o quão vai ser essa última parte. Quão intensa que vai ser essa última parte. Tô bem empolgada, tô bem feliz que eu cheguei até aqui. E vocês estão me acompanhando aí, vocês, né, que estão me acompanhando, estão vendo. E assim, gente, é muito emocionante. Eu tenho certeza que vai ser muito emocionante. Quando eu estiver na reta final, assim, sabe, faltando poucas páginas, assim, meu Deus, eu vou ficar... Meu Deus, eu tô, né, por antecipação, sabe, assim. Mas é isso. Eu vou falar então pra vocês as partes que eu grifei. Eu não me lembro a última vez que eu li as partes que eu grifei. Ai, mas é isso aí. Eu vou falar aqui meio por cima. Eu grifei bastante coisa. Acho que esse aqui eu li. Eu lembro dessa parte aqui. Acho que é aqui, ó. Ah, tá. Eu achei aqui, ó. Eu li a última vez que eu li, eu tava falando do... Já da questão dos motins, né? E tudo mais. E aqui, essa parte aqui é na página 1147. E eu grifei, né? Grifei essa parte aqui, que fala do Gavroche. Gavroche, ligeiro e radiante, encarregara-se de animar os preparativos. Ia, vinha, subia, descia, tornava a subir, berrava, faiscava. Parecia estar ali para encorajar a todos. Tinha alguma motivação, por acaso? Claro que sim, sua miséria. Por acaso tinha asas? Claro que sim, sua alegria. Gavroche era um turbilhão. Era visto o tempo todo e era ouvido sem cessar. Enchia o ar, estando ao mesmo tempo por toda parte. Era uma espécie de onipresença quase irritante. Com ele não havia possibilidade de parada. Então aqui a gente fica bem explícito, né? A personagem do Gavroche aqui. E nessa mesma página eu grifei, né, também esse pedaço aqui, gente. É um pouquinho grande, mas vai valer a pena, eu garanto, ó. Fala assim, da barricada já, né? A enorme barricada o sentia bem no alto, atrapalhava os ociosos, animava os preguiçosos, reanimava os cansados, impacientava os pensativos, deixava alguns alegres, deixava outros sem fôlego. Outros ainda, com raiva, punha todos em movimento, picava um estudante, mordia um operário, colocava-se em posição, parava, recomeçava. Voava por cima do tumulto e do esforço, saltava destes até aqueles, murmurava, zumbia e importunava todo mundo. Mosca do imenso, carro revolucionário. O movimento perpétuo se fazia em seus pequenos braços e o clamor perpétuo se fazia em seus pequenos pulmões. Vamos, mais pedras, mais tonéis, mais coisas. Onde se pode achar um cesto de entulho para tapar esse buraco? Está muito baixa essa barricada, tem que ficar mais alta. Ponham tudo aí, encostem tudo. Tudo aí. Quebrem a casa. Uma barricada é o chá da mãe de Bol. Pronto. Está ali uma porta envidraçada. Isso fez com que os trabalhadores exclamassem: uma porta envidraçada? O que você quer que a gente faça com uma porta dessa, seu tubérculo? Hércules são vocês, retrucou Gavroche. Uma porta envidraçada é excelente numa barricada. Não impede que seja atacada, mas atrapalha para ser tomada. Então vocês nunca pularam um muro cheio de fundos de garrafas para afanhar as maçãs? Uma porta envidraçada corta os calos da Guarda Nacional, se ela quiser subir na barricada. Ora essa, o vidro é traidor. Ah, vocês não têm imaginação, meus camaradas. Essa é a parte que termina na 1148. Aí eu grifei também na 1151. Começa na 1150, né? Os versos, né? Uma poesia. Eu não vou ler a poesia completa pra vocês, mas é bem bonita, tá, gente? Mas eu grifei aqui da 1151 até
a 1155, porque aqui nessa edição a gente tem a partezinha em francês e aí embaixo, logo abaixo, a tradução, né? E é muito bonita a poesia, tá? Aí depois tem na página 1162, né? Bem na 1161, tá? Começa. Ouviu-se a explosão. O assassino caiu de bruços no chão e em roujas endireitou-se olhando ao seu redor com um olhar convicto e severo. Depois empurrou o cadáver com o pé e disse: joguem isso fora. 3 homens ergueram o cadáver do miserável, agitado pelas últimas convulsões maquinais da vida extinta, e o jogaram por cima da barricada, para a rua Mondétour. Mais uma palavra. Executando esse homem, obedecia à necessidade, mas a necessidade é um monstro do velho mundo. A necessidade chama-se fatalidade. Ora, a lei do progresso ordena que os monstros desapareçam diante dos anjos e que a fatalidade se desvaneça diante da fraternidade. Não é um bom momento para dizer a palavra amor. Não importa o que eu digo e o glorifico. Amor, você tem o futuro. Morte, eu me sirvo de você, mas a odeio. Cidadãos, no futuro não haverá nem trevas, nem raios, nem ignorância feroz, nem talião sangrento. Como não haverá mais Satanás, não haverá mais Miguel. No futuro ninguém matará ninguém. A terra resplandecerá, a humanidade amará. Cidadãos, chegará o dia em que tudo será amor, concórdia, harmonia, luz, alegria e vida. E é para que chegue esse dia que nós vamos morrer. Isso é o que o Enjolras, né, o personagem Enjolras, estava conversando ali com o Bifer, tá? Aqui, gente, nessa parte que eu concluí aqui, eles prenderam o Inspetor Javert, tá? Eles conseguiram prender o Inspetor Javert. E assim, vamos ver o que vai acontecer, né? Aconteceu bastante coisinha, né? Assim, no desenrolar, teve as digressões, né? E tudo mais. Mas o principal aqui foi que eles capturaram o Inspetor Javert e prenderam ele lá, né? Até falaram assim, o Inspetor Javert pergunta assim, por que não me matam logo, né? Daí eles falam assim, a gente precisa poupar pólvora e tudo mais. Aí, então me matem com uma facada, né? E tal. E aí eles deixam ele lá preso. E pra quem já assistiu, né, a adaptação, né, musical, sabe o que acontece, né? Então eu já sei o que vai acontecer aqui. Mas assim, eu tô bem empolgada pra ver como que foi narrado isso. Como que acontece com o Javert. E a gente sabe o que acontece com o Javert também, né? O que ele faz, né? Então, se você já leu Os Miseráveis, gente, deixa aqui pra mim, pra eu saber, tá bom? Aqui nos comentários. E se você está lendo, assim como eu, nesse momento, também deixa aqui nos comentários pra eu saber. E se você quer ler, gente, se você atinou aí, assim, atiçou a sua vontade de ler Os Miseráveis, deixa aqui também pra eu saber, tá bom? Não esquece de comprar com o meu link da Amazon, que vai estar com preço super legal. E você vai estar ajudando o canal comprando pelo meu link, tá? Vai ser essa mesma edição que eu tenho, que é da Martin Claret, de 1510 páginas. E, gente, eu amo essa edição, ela é muito linda. Sempre, quando eu decidi comprar, eu já queria essa, decidida. Eu vou dizer que foi uma das melhores aquisições que eu fiz nos últimos tempos, com certeza. E o próximo diário de leitura, eu tô pensando, gente, vou dar uma, né, pegar um fôlego aí de um mês, porque eu tô com vários projetos aí, várias coisas pra fazer. Mas deixa aqui pra mim o que vocês preferem no próximo diário de leitura: O Conde de Monte Cristo ou Guerra e Paz, do Tolstói. Qual desses dois vocês preferem pra eu fazer aqui o diário de leitura? O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas, né? E também A Guerra e Paz, do Leão do Tolstói, tá? Qual dessas duas que vocês preferem? O próximo diário de leitura, provavelmente em novembro ou dezembro, tá, gente? Eu vou dar uma pausa aí, porque realmente ler um calhamaço desse requer aí, né, bastante tempo e foco, né? E eu quis começar com Os Miseráveis, que realmente tava no meu xodózinho aí e tal, e eu tô amando
amando essa experiência. Então, amanhã eu volto, pessoal, pra contar pra vocês a finalização da quarta parte. E provavelmente amanhã eu já inicio a quinta. Muito feliz. E aí eu vou demorar até concluir, até no dia 6. Aí vai dar um mês certinho que eu li esse livro, né? Então é isso, gente. Muito obrigado e tchau, tchau. Amanhã eu volto pra contar pra vocês mais sobre a leitura de Os Miseráveis. Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje é dia 4 de setembro, sexta-feira. E agora são 7h15 da manhã, gente. 7h15 da manhã. Daqui a pouco eu vou sair, eu tenho dentista hoje, eu tenho mais algumas coisinhas pra fazer. E eu vim contar pra vocês a evolução aí de ontem, tá? Que ontem eu não consegui gravar o vídeo porque tava muito tarde. E aí eu resolvi gravar hoje cedo, tá? Então tá, eu terminei, então, como vocês viram, né, da última vez que a gente, né, que eu falei pra vocês. Eu concluí a quarta parte e já iniciei a quinta parte, que é do Jean Valjean. Muito emocionada. Tô muito emocionada, porque é a reta final, né, gente? Então, aí, dessa parte que eu tô lendo agora, bem no início dela, assim, a gente tem a digressão das barricadas. Então, o Victor Hugo, ele apresenta aí todas as barricadas, né, as principais aí, né? E aí ele dá em detalhes, assim, tudo mais, né? Bem legal. Então eu li até a página 1239. Eu cheguei a começar 1240, mas aí tipo, eu li só o comecinho e falei, não, deixa pra amanhã, né? Então eu vou ler hoje. Vou até levar o livro comigo, na minha mochilinha, porque, né, levar na mão fica complicado, né? Ele é um calhamacinho, né? Então eu vou levar na mochilinha. E aí, deixa eu ver se eu anotei alguma coisa pra falar pra vocês. Deixa eu ver aqui, ó. Acho que tem uma parte ou duas, deixa eu ver. Acho que essa parte aqui, ó. Essa parte que eu já li pra vocês. Achei aqui, gente, ó. A parte que ele fez são duas. Uma fica na página 1163, tá? E diz assim: as multidões tendem a aceitar o mestre. Sua massa forma certa apatia. Uma multidão torna-se facilmente obediente. É necessário sacudi-las, empurrá-las, maltratar os homens para o bem de sua própria libertação. Ferir seus olhos com a verdade, lançar-lhes luz em terríveis punhados. É preciso que eles mesmos sejam um pouco fulminados por sua própria salvação. Esse deslumbramento os desperta. Daí a necessidade dos toques de alarme e nas guerras. É preciso que grandes combatentes se levantem, iluminem as nações pela audácia e sacudam essa triste humanidade que o direito divino, a glória dos Césares, a força, o fanatismo, o poder irresponsável e as majestades absolutas cobrem de sombra, turba e estupidamente ocupada em contemplar em seu esplendor crepuscular os sombrios triunfos da noite. E a outra parte que eu grifei é na página 1182 e diz assim: cidadãos, eis o exemplo que os velhos dão aos jovens. Nós hesitávamos, ele veio. Nós recuávamos e ele avançou. Eis o que os que tremem de velhice ensinam aos que tremem de medo. Esse avô é um Augusto perante a pátria. Teve vida longa e morte magnífica. Agora recolhemos o cadáver. Que cada um de nós defenda esse velho morto como defenderia seu pai vivo. E que sua presença entre nós torne inconquistável a barricada. Por quê, gente? Agora vem aí o porquê, né, disso. Vocês se lembram do pai... Eu não sei se eu comentei dele, mas é um senhor
que o Marius, bem no início ali da situação miserável dele, ele meio que ajudava o Marius, né? Ele ia lá e tal. E ele é o pai Mabeuf, tá? O Mabeuf, né? E ele se sacrifica, né? Porque ele sobe na barricada pra hastear a bandeira lá, né? E ele se sacrifica, porque no momento que ele levanta pra pendurar a bandeira, atiram nele e ele morre, né? Então. E aí a gente tem um outro pedaço aqui, bem interessante, que é assim, a Eponine, né, que é aquela filha mais velha do Thénardier, ela tava meio de olho no Marius, ela ia atrás dele, né, naqueles momentos em que ele ia lá na casa da Cosette para poder conversar com ela e tal. E quando a Cosette conta pra ele que ela vai ter que se mudar, né, porque o Jean já ficou desconfiadinho de alguma coisa e tal, aí ela pega e avisa ele, e aí ela deixa uma carta. E ela deixa a carta com um menino. Só que quem é o menino? É a Eponine vestida de homem, né? Pra disfarçar. Aí ela pega e fala, entrega pra tal pessoa no endereço tal. Porque ela tinha interesse no Marius, né? O Marius deixou o endereço com ela. Aí beleza, daí, só que a Eponine não entrega imediatamente, né? Só que o que acontece? Nessa situação que tá acontecendo, vamos chamar de batalha aí, nesse confronto entre, né, a polícia, né, e tudo mais, e eles, né, atrás da barricada, a Eponine acaba se ferindo, né, acaba levando um tiro. E aí, o que acontece? Ela vai morrer, né, ela morre. Mas antes disso, tipo, o Marius, por sorte, ele tá andando e ele vê, né? Alguém chama ele vê, olha pro chão e é ela, né? E ele, a princípio, não reconhece ela, porque ela tá vestida de homem. E depois ele reconhece e aí ela fala, olha, eu tenho uma coisa pra você, eu tenho uma carta pra você aqui no meu bolso, tal. Daí ele pega a carta, aí eles trocam umas palavras, ela diz que, né, gostava dele e tal. E é bem emocionante essa parte, porque a gente vê ali, né, que ela tentou, né, mas não deu certo não. Aí ela morre, né, ele beija a testa dela, porque isso é uma última coisa que ela pede, que ele beija a testa dela assim que ela morrer. E ele beija a testa dela e vai embora com a carta e lê a carta. É a carta da Cosette, falando que vai estar no endereço tal, mas dentro de tantos dias ela vai partir para a Inglaterra. Então ele pega e mais do que depressa ele escreve um bilhete, né, uma carta, e pede para o Gavroche levar. O Gavroche pega e vai. E aí chegando na rua tal, ele pergunta pro Jean Valjean, que por coincidência está na rua, se ele sabe onde fica o número 7, que é o número que Marius passou para ele. E aí ele sabe que o número 7 é lá, né? Ele fala, tal, pra que a carta e tal? Eles começam a conversar e tal, ele até dá um dinheiro pro Gavroche e tal. E aí ele fala, não, mas é uma carta pra uma Cosette. Ele fala um nome assim, um nome estranho. Daí o Javão já fala Cosette, fala, é esse mesmo, aí pode deixar que eu entrego. Aí tá. Aí o Javão já pega a carta, o Gavroche vai embora. Gavroche voltando pra barricada, voltando lá pro lugar que eles estavam, ele rouba uma carruagem, ele rouba tipo uma carruagem. É tipo uma charrete, isso, uma charrete. E aí a charrete faz muito barulho, né? Então, tipo, a polícia fica, né, os guardas ficam meio atentos, assim, começam a conversar com ele. Pra onde você vai, não sei o quê. Aí ele pega e joga a charrete com tudo pra atingir uns policiais, né? E sai correndo. Aí começa aquele tiroteio. Tá, ele consegue escapar por enquanto, né? E o Javão, por sua vez, tá com a carta. Ele sobe e começa a ler a carta e fica desnorteado com o que tá lendo, né? Aí ele fica com raiva, ele fica bravo, ele não sabe o que ele fica.
Mas ele fala, o que que eu vou fazer? Aí ele vai até lá, onde o Gavroche falou que eles estavam. O Gavroche contou pra ele onde que eles estavam, o que que eles estavam fazendo. Aí ele decide pôr a roupa dele de guarda, né, que ele tem. E aí ele pega e vai. Ele pega e vai encontrar com eles, né? Pra ajudar no tal e pra conversar com esse fulano, com esse Marius, né? E aí é a parte que eu parei, gente. Então assim, aconteceu isso tudo, tá? Que o Panini morre. E pra quem assistiu, pra quem já leu, pra quem já assistiu o musical, sabe quem mais morre nesse processo aí, né? É bem triste, mas assim, é meio inevitável, né? Eles estavam ali numa situação tão complicada, né? E a gente vê numa narrativa assim, a maneira com que tudo acontece e tal. Então é meio inevitável que aconteça isso mesmo, né? Que haveriam tantas mortes como houve mesmo, né? De verdade, de fato. Aconteceu tudo isso e muita gente morreu, né? Então assim, hoje eu vou tentar dar mais um avanço aí na leitura. E mais tarde, mais pro finalzinho do dia, eu gravo pra vocês, tá? Eu vou levar o livro, como eu falei, e vou ler por lá, tá bom? Então mais tarde eu volto pra contar pra vocês a evolução aí da obra Os Miseráveis. Gente, aqui, vou começar a 1240, tá? E é isso. Eu espero que vocês estejam gostando, tá? Um beijo muito grande pra vocês e mais tarde eu volto pra contar a evolução. Tchau, tchau. E tudo bem com vocês? Agora são 10 horas da noite. Eu tô aqui numa situação que eu não sei. Eu li até a página 1378. Gente, o que é isso? Eu tô chocada. Tá. Fiquei até rouca. Então, o que a gente tem aqui? Além de todas as partes que eu marquei, que foram muitas, gente, agora vocês vão ver que essa quinta parte é... Meu Deus. Tá, o que acontece? Acontece muita coisa, mas muita coisa nessa história. Tá, na página 1240, que foi quando eu comecei a ler, retomei a leitura hoje, né? Eu marquei aqui algumas partes. Como eu marquei muita coisa, eu não vou ler tudo, tá? Mas eu vou ler só o comecinho aqui, que foi o que eu achei fantástico. Que foi assim, como eu tinha comentado com vocês, né? Começou aquele confronto, né? Dos guardas, né? Da polícia, enfim, com os miseráveis, né? Atrás da barricada. Então eles levantaram várias barricadas, né? E tinha as principais, que eram onde estavam os nossos personagens aí, né? E um deles, que é o Enjolras, tá? Ele começou a, como a gente pode dizer, fazer um discurso, né? Começou a discursar lá pra galera, né? E ele falou um negócio que eu marquei aqui, que eu achei fantástico. Cidadãos, já imaginaram o futuro? As ruas das cidades inundadas de luz, galhos verdes sobre as soleiras, as nações irmãs, os homens justos, os idosos abençoando as crianças, o passado amando o presente, os pensadores livres, os crentes em igualdade, o céu como religião, Deus, o Padre direto, a consciência humana transformada em altar, nada mais de ódios, fraternidade entre a oficina e a escola, e como penalidade e como recompensa, a notoriedade. Para todos o trabalho, para todos o direito, sobre todos a paz, nada mais de sangue derramado, nada mais de guerras, as mães felizes. Daí
Ele segue aí o discurso dele muito legal. Enfim, página 1240 praticamente inteira, tá? Aí na página 1242 também marquei bastante coisa. Mas aí eu vou dar uma resumida pra vocês. O que que acontece? O Gavroche, que é aquele menininho que vai levar a carta do Marius pra Cosette e acaba entregando pro Jean Valjean sem saber, mas, né, enfim, ele acaba morrendo, tá? Porque ele consegue escapar daquele tiroteio quando ele tá voltando com a charrete que ele roubou, mas ele, infelizmente, ao ele pular pra pegar a munição dos soldados mortos, né, que estavam do outro lado da barricada, ele acaba sendo atingido. Ele ainda tenta, né, fugir e tal, escapar dos tiros, mas não consegue. Ele acaba sendo atingido e morre, tá? E aí o Marius vai lá e consegue pegar o corpo dele para levar para de volta. Mas nessa, o Marius, uma bala pega de raspão a cabeça dele, né? E ele acaba não percebendo no meio daquele tumulto todo. Mas pega de raspão na cabeça dele e começa a sangrar. E aí o que que acontece? Acontece muita coisa, tem muito confronto ainda e vários morrem. O Marius acaba sendo baleado, mas não é tão grave, porém ele é baleado. E aí o Jean Valjean, que tá ali naquela situação, porque ele aparece lá pra querer conversar com ele e ver aquela situação toda, ele acaba pegando o Marius. E aí eles partem para uma aventura, vou colocar dessa forma, fantástica. Eu fiquei de cabelo em pé, cada parágrafo que eu lia, eu ficava, meu Deus do céu, será que eles vão sobreviver? Eu sei que eles iam sobreviver, mas tipo, como, diante de tudo isso que aconteceu com eles, como que eles vão sobreviver? Mas eles sobrevivem. E aí, antes disso acontecer, claro, tem uma parte muito importante, que o Javert, ele é feito prisioneiro pelos miseráveis, né, pelo grupo ali, e eles falam assim, bom, quem que vai acabar com ele, quem que vai dar cabo dele? Aí eles chamam o Jean Valjean, que até então eles não sabem quem é o Jean Valjean, eles só acham que é uma pessoa que pode fazer o serviço. Então eles deixam uma arma com o Jean Valjean, né, e falam, ó, você acaba com ele, beleza. Aí sai Jean Valjean, sai Javert, eles saem dali onde eles estavam, né, onde ele estava preso, e o Jean Valjean pega um canivete, uma faca, e corta as cordas que estavam prendendo o Javert, e ele fala, vai embora, vai, vaza. E ele dá um tiro pra cima pra eles acharem que ele tinha matado o cara. Mas ele não matou, ele deixou o Javert sair livre e feliz e vai embora. Aí, nisso, gente, depois que eu concluí aqui essa parte, a gente vê o quê? Que essa atitude do Jean Valjean mudou alguma coisa dentro do coração de pedra do Javert. Mudou. A gente vai entender por que que mudou. Já já vocês vão entender. Spoilers aí, vocês sabem que tem spoiler mesmo, não vai ter jeito. Aí o que que acontece? Tá. Aí que acontece esse daí que eu tinha falado pra vocês. O Jean Valjean pega o Marius, porque ele percebe ali, diante de toda a morte que tá ali, né? O Marius ainda tem uma chance. E ele fala, eu vou dar um jeito. Só que como que ele ia? Com o Marius no cangote aqui, segurando, pá, né? Como que ele ia escapar sem que ninguém visse? Aí ele pensa, bom, há alguns anos atrás eu consegui escapar uma vez pelo esgoto, pela encanação ali, pá, encanamento, né? Encanamento do esgoto. Aí ele vai, só que, gente, é uma jornada complicada que Jean Valjean enfrenta, porque Jean Valjean a gente sabe que tem toda aquela força, só que ele já tá de idade, né? Ele ainda tem aquela força tudo, mas ele tá carregando uma pessoa com peso quase praticamente o dobro do peso dela, porque ela tá tipo caída. A princípio, em alguns momentos ele acha que já tá morto, mas não tá, gente? O Marius não tá morto, ele percebe em alguns momentos
que tá vivo, que tá respirando, mas tipo, tá daquele jeito, então tá bem mais pesado do que o normal. E ele tá lá, tendo que ir de joelho, aí, arrastando, pá, debaixo do esgoto, aquele de sujeira e tal. Tá. Eu sei, gente, que pra resumir, Geovanja e Marius. Geovanja, né? Porque Marius tá inconsciente lá, só o corpo mesmo. Geovanja sofre pra salvar esse cara. Aí, depois de muito andar, quase ser pego pela polícia, porque em um momento, quando ele tava lá, né, porque ele se via em alguns momentos assim, que ele fala, vou pra direita ou vou pra esquerda, vou pra direita ou vou pra esquerda, daí ele falava, vou por aqui, e ele tava certo, né, a gente percebe no decorrer da narrativa que era o caminho certo, que se ele fosse pelo outro ele ia se lascar, mas enfim, ele ia indo, o sexto sentido dele tava legal, porque ele escolhia o caminho certo, só que aí chegou no momento que, tipo, se ele não ficasse quietinho, encostadinho, iam ter pego ele, porque, né, a polícia tava dando uma zoiada nos bueiros, nos negócios. Aí, ele espera um pouco e dá sequência na jornada dele. Ele consegue, depois de muito tempo, gente, a narrativa ela se estende em detalhes, assim, explicando como que ele faz, tá? E com o Marius no colo, gente. Isso que é o mais... Meu Deus do céu. Aí, ele chega num ponto que ele fala, vou conseguir sair. Só que daí ele... ele vai parar num lugar que tem areia movediça. E ele é engolido pela essa areia. Mas, por sorte, vai parar em um outro lugar. É um negócio muito bizarro. E aí... Depois que ele vai parar nesse outro lugar, tipo, é como se fosse uma areia que puxasse, mas fosse para outro lugar. É isso. E aí, ele volta pro esgoto, tá? Só que esse esgoto que ele volta, ele vê uma luz no fim do túnel, porque tá diferente. Aí ele vai, continua. Aí isso aí dá um gás pra ele. Tem um momento da narrativa, eu esqueci de comentar, que ele solta o Marius assim pra dar uma descansada, né? Que tá com os braços doendo já de carregar. E ele mexe nos bolsos e encontra um pedaço de pão. Um pão velho que tava lá, ele comeu, porque tava com fome, né? E uma cadernetinha onde o Marius tinha escrito: entregue o meu corpo, né? Um cadáver, não sei o que, na rua tal, pro meu vô, assim. Que é o endereço dele, do vô dele, né? E aí o Geovô já falou: opa, vou levar ele pra lá, né? Quando eu conseguir sair daqui. E aí ele continua. Passado todo esse drama, ele consegue chegar num lugar onde ele vê a luz do túnel, a luz no fim do túnel. Só que aí, gente, o que acontece? Tem uma grade, ele tenta com toda a força que ele ainda tem quebrar essa grade para abrir. Só que ele não consegue. Ele precisava pelo menos tirar uma das grades para poder fazer um apoio ali e puxar, mas não consegue. E aí, gente, vocês adivinham quem que aparece para ajudar? Quem que aparece? Chuta. Você que já leu, você sabe quem que aparece, né? Então, aparece essa pessoa. Não vou falar, porque já basta de spoilers que eu já dei. Parece uma pessoa para ajudar ele a abrir. Só que essa pessoa não vai ajudar assim, vou ajudar né? Não. Ele quer alguma coisa em troca. Então ele fuça nos bolsos e tira dinheiro. Você já deve imaginar quem que é que eu tô falando, né? Aí ele pega todo o dinheiro que ele pode encontrar ali, acho que uns 30 soldos, né? Que é o dinheiro ali. E fala, tá bom, a chave tá aqui, tá pago, pode sair. Aí ele sai. Só que quando ele sai, gente, ele se vê livre. Ele fala, graças a Deus. Ele começa até, né, ajoelhado, a fazer oração e tal. Quem que aparece? Esse eu vou falar. É o Inspetor Javé. E o Inspetor Javé aparece, gente. E
E ele não reconhece o Jean, mas ele tá ali com o cacetete na mão e falando, quem é você? Aí ele fala, sou eu, Jean. Aí, no momento lá atrás, voltando um pouco, quando o Jean soltou o Javert e falou, vai embora, nesse momento ele falou assim, o meu endereço é tal. E foi isso. Ele passou o endereço pro Javert, tá? E aí, o Jean só pediu pra ele deixar levar o rapaz que ele tava carregando pra casa dele. Deu o endereço pra ele e falou, ó, só isso que eu peço, depois você pode fazer o que você quiser comigo. Aí o Javert, né, pegou e falou, tá bom. Porque é daí que eu falei que alguma coisa mudou no coraçãozinho dele. Porque você imagina se ele ia fazer um negócio desse se fosse antes. Porque vocês lembram que o Jean já pediu pro Javert deixar ele trazer a menina pra mãe ver ele. E ele não deixou. Ele prendeu o Jean Valjean, né? No caso lá da Fantine, né? Enfim, então... Opa! Então, nesse caso, a gente pensa o quê? Que ele não ia acatar. Ele não ia... né? Ele ia dizer um não bem grande pro Jean Valjean. Mas não. Ele permitiu. Chamou um cocheiro e levou os dois pra casa, lá pro endereço que tava no bolso lá do Marius. Chegando lá, chamou, né, porteiro e tal, o pessoal todo da casa, chamaram um médico, começaram a cuidar do Marius tudo direitinho. O vô do Marius achou que ele tava morto, enfim. Mas a princípio ficou tudo bem, né? Não sei ainda como que foi o desenrolar disso, porque ainda não cheguei nessa parte. Mas aparentemente o Marius já está sendo bem cuidado e tá tudo certo, vai ficar bem. E o Jean Valjean, depois que deixa o Marius lá, né, fala assim pro Javert que só quer passar na casa dele, provavelmente pra ver a Cosette, né, e depois ele pode prender, fazer o que ele quiser. E o Javert fala, tá bom. E aí entram os dois de novo no coche, né, o cocheiro leva até o endereço lá do Jean Valjean, e o Jean Valjean sai e fala, só um minutinho, não, pode subir, vai lá. Aí o Jean Valjean sobe. E quando ele entra na casa, tudo, olha pela janela, ele não vê mais o Javert. O Javert já tinha ido embora. O Javert não esperou. O Javert, tipo, deixou. Assim como ele fez com ele, né? Foi uma troca aí, né? Eu vejo dessa forma. Só que daí começa um conflito na cabeça do Javert, gente. Porque a gente tem aqui... Eu não vou ler tudo que eu anotei aqui, gente, senão vocês vão querer me matar, né? Esse vídeo vai ficar muito longo, assim como os outros já ficaram. Mas tem umas partes que eu grifei que eu gostaria de ler pra vocês, que me tocaram muito. Eu grifei aqui na página 1249, esse tá bem curtinho. Marius, ao enviar essa carta, tinha dois objetivos: dizer adeus a Cosette e salvar Gavroche. Teve de se contentar com a metade do que desejava. Por quê? Porque o Gavroche foi levar a carta, né? E era para ele ter continuado lá quietinho na dele, mas ele quis voltar para a barricada. Então, com isso, né? Infelizmente, devido a isso, ele acabou morrendo. Então, o desejo do Marius, no caso, era, né? Só um dos desejos apenas que foi conquistado, porque o outro, infelizmente, não deu. Aí na página 1253, eu grifei essa parte aqui que eu achei bem interessante. É imoral que um simples colchão tenha tanto poder, triunfo do que se dobra sobre o que fulmina. Mas não importa, glória ao colchão que anula um canhão. Por quê? Porque acharam uma ideia estapafúrdia, né? Uma ideia... Como assim colocar um colchão na barricada? E colocaram um colchão e o colchão conseguiu abafar ali a potência, né? Não sei, né? A força do canhão, tá?
Na mesma página, eu grifei essa parte aqui. A juventude é o sorriso do futuro diante do desconhecido, que é ele mesmo. Parece-lhe natural ser feliz. Parece que a sua respiração é feita de esperança. Eu achei bonito isso, gente. Outra parte que eu marquei foi da página 1261. A esperança durou pouco. O clarão rapidamente se eclipsou. Em menos de meia hora, o que estava no ar desvaneceu-se. Foi como um relâmpago sem trovão, e os revolucionários sentiram recair sobre eles uma espécie de capa de chumbo que a indiferença do povo atira sobre os obstinados abandonados. Essa parte. Eu também grifei uma parte que conta assim. Lembra dos dois meninos, os outros dois filhos do Thénardier, que o Gavroche pegou para cuidar um tempinho lá, uma época? Então, eles estão perdidos por Paris, eles estão perdidos por lá, né? E eles estavam morrendo de fome, né? E eles viram um pai e um filho, né? Burgueses, e comendo um pão doce, grande assim. E aí o menino falou, não quero mais, vou guardar para comer depois. Daí falou, não, o pai falou, não, joga pros cisnes, joga pros patos, cisne ou pato? Cisnes, isso, joga pros cisnes. Aí ele falou assim, não, mas é pecado, né? Não sei o que. Não, tenha dó dos bichinhos também, não sei o que e tal. E aí o pai pegou o pão, um pedaço de pão que ainda tinha, e jogou. Só que os patos, eles estavam, né, os cisnes estavam entretidos com outra coisa e não viram. Só que aí, como tava tendo o confronto, o tiroteio, eles acharam melhor sair e não ver se deu certo, se não deu, se os cisnes foram comer ou não. E nisso os dois meninos estavam olhando, né? Essa situação, essa cena. E quando os dois saíram, se afastaram, eles foram correndo, pegaram o pão e comeram. O pão molhado mesmo, entendeu? Porque eles estavam com muita fome. Aí, na página 1288, eu marquei aqui. Pois, e isso é belo. É sempre pelo ideal, e unicamente pelo ideal, a que se dedicam aqueles que se dedicam. Uma insurreição é um entusiasmo. O entusiasmo pode encolerizar-se, por isso a tomada de armas. Mas toda insurreição que mira um governo ou um regime visa mais alto. Aí depois eu vi aqui, na 1290, coisa admirável, a poesia de um povo é o elemento do seu progresso. A quantidade de civilização se mede pela dose de imaginação. Somente um povo civilizador deve conservar-se viril. Corinto sim, Cibares não. Torna-se bastardo quem se efemina. Não se deve ser nem diletante, nem virtuoso, mas sim artista. Em matéria de civilização convém não aprimorar, mas sublimar. Sob essa condição, dá-se ao gênero humano o molde do ideal. Depois, na página 1291, uma batalha como a que estamos narrando nesse momento nada mais é do que uma convulsão em direção ao ideal. O progresso, entrevado, é doentio e tem essas trágicas epilepsias. Essa doença do progresso, a guerra civil, tivemos que encontrá-la em nosso caminho. Essa é uma das fases fatais, ao mesmo tempo, ato e entreato, deste drama cujo eixo é um condenado social e cujo título é o progresso. Enfim, eu grifei bastante coisa, gente. Gravei a parte que o Jean Valjean encontrou o Marius machucado, ferido, e resolveu pegar ele para poder, né, entrar no esgoto lá. Só vou ler rapidinho aqui a parte que ele de fato embarca nessa aventura aí, nessa jornada do esgoto de Paris. Aí ele fala assim: sua antiga experiência de evasões subiu-lhe ao cérebro como uma luz. Afastar as pedras, levantar a grade, carregar aos ombros o corpo de Marius, inerte como um cadáver, descer com esse fardo às costas, ajudando-se com os joelhos e os cotovelos,
nessa espécie de poço, felizmente pouco profundo, deixar cair por cima de si o pesado alçapão de ferro, sobre o qual tornaram a rolar as pedras arrancadas, tomar pé em uma superfície lajeada 13 metros abaixo do solo. Tudo isso foi executado como o que é feito em meio ao delírio, com a força de um gigante e a rapidez de uma águia. Durou apenas alguns minutos. Aqui é no momento que ele adentra lá no fundo do esgoto. Aí a gente entra no livro 2 da parte 5, da quinta parte, é uma digressão falando dos esgotos de Paris, gente. Existe uma digressão falando dos esgotos, porque os esgotos, pelo que a gente percebe aqui, né, a digressão conta aí a história mesmo dos esgotos, gente. É isso. Tá? E eu grifei algumas partes aqui que eu achei interessante. O esgoto é a consciência da cidade. Tudo para ali converge e ali se confronta. Naquele lugar lívido, há trevas, mas não há mais segredos. Cada objeto tem sua forma verdadeira ou pelo menos sua forma definitiva. O monte de lixo tem isso a seu favor. Ele não mente. A ingenuidade refugiou-se ali. Aí tem outra parte da página 1311 que fala assim: essa sinceridade da imundície nos agrada e repousa a alma. Quando passamos o tempo sofrendo na terra, o espetáculo de grandes ares que tomam a razão do Estado, o juramento e a sabedoria política, a justiça humana, as probidades profissionais, as austeridades circunstanciais, as rogas incorruptíveis, traz alívio entrar em esgoto e ver a lama que lhe é própria. Né? Aí depois, na página 1323, eu marquei também falando aqui, falando concluindo a digressão, né? A conclusão da digressão dos esgotos, que fala mais ou menos assim: o esgoto é o vício que a cidade tem no sangue. O instinto popular nunca se enganou. O ofício de limpador de esgotos era outrora quase tão perigoso e quase tão repugnante ao povo quanto ao ofício do esfolador de animais, por tanto tempo fustigado pelo horror e abandonado aos carrascos. Era necessário um alto salário para que algum pedreiro se decidisse a desaparecer nessa fétida sapa. A escada do poceiro hesitava em mergulhar. Dizia-se proverbialmente: descer ao esgoto é descer à sepultura, e todo tipo de lendas hediondas, já o dissemos, cobriam de terror essa pia colossal, latrina temida, marcada tanto pelas revoluções do globo como pelas revoluções dos homens, e onde se encontram vestígios de todos os cataclismos de concha diluviana aos farrapos de Mará. Digressão falando sobre os esgotos de Paris, minha gente, é isso aí. E aqui, na página 1327, tem uma parte que é durante a jornada do Jean-Valjean e do Marius dentro dos esgotos, que ele fala assim: os dois braços de Marius estavam em volta de seu pescoço e os pés pendiam atrás dele. Segurava os dois braços com uma só mão e com a outra palpava a parede. A face de Marius tocava a sua e nela grudava, pois estava ensanguentada. Ele sentia escorrer sobre ele e penetrar em suas roupas um riacho morno que provinha de Marius. Entretanto, um calor úmido em sua orelha, que tocava a boca do ferido, e indicava respiração e, consequentemente, vida. Então, quer dizer, o Marius estava vivo, né, gente? Aí, na hora que ele se vê ali na areia movediça, é uma da parte mais emocionante, assim, pra mim, nesse momento, foi essa parte aqui, da página 1341. Cada minuto é um coveiro inexorável. O miserável tenta se sentar, deitar, escapar. Todos os movimentos que faz o enterram ainda mais. Ele se ergue, afunda ainda mais. Sente que é engolido. Ele berra, implora, grita para as nuvens, torce as mãos desesperado. Eis que a areia alcança-lhe a cintura, a areia chega-lhe ao peito. Ele nada mais é do que um busto.
Ele ergue as mãos, lança gemidos furiosos, crispa as unhas na terra, quer firmar-se nas cinzas, apoia-se nos cotovelos para arrancar-se daquela cinta mole, soluça freneticamente e a areia sobe. A areia sobe, chega aos ombros, a areia chega ao pescoço. Agora somente a face permanece visível. A boca grita, a areia a preenche. Silêncio. Os olhos ainda olham a areia, os fecha. Noite. Depois a fronte desaparece. Um punhado de cabelo estremece acima da areia. Uma mão surge ainda, rompe a superfície da areia, se move e se agita e desaparece. Sinistro desaparecimento de um homem. E nessa hora que eu falei, meu Deus, deu ruim, ele não vai rolar. Só que eu sei que ele sobrevive, né? Porque, né? Mas eu falei, como? Aí depois que a gente vai saber, né? Aí tem uma parte que eu até postei nos meus stories que eu achei bem lindo, da página 1342, e na página 1345 ele se ergueu e se contorceu e se enraizou com uma espécie de fúria sobre esse ponto de apoio. Isso lhe pareceu o mesmo que o primeiro degrau de uma escada que subia para a vida. Foi a parte que ele conseguiu, que ele falou, agora eu acho que eu vou conseguir. Ele pensou, e ele viu a luz no fio do túnel. Foi nessa parte aí. E aí, no momento, quase no finalzinho aqui desse livro, o Javé tá lá em conflito com ele mesmo, pensando, poxa vida, mas peraí, eu devia fazer uma coisa, tô fazendo outra, eu tô deixando, né? Ele tava em conflito com os princípios, aquela coisa toda dele, né? E ele falou assim, quer dizer, aqui na narrativa a gente tem assim: a generosidade de Valjean para com ele, Javert o oprimia. Outros fatos dos quais se lembrava e que antes tratara como mentiras e loucuras retornavam agora como realidades. O Sr. Madeleine, né? Lembra o nome do Sr. Madeleine, né? Surgia por trás de Jean Valjean e as duas figuras se sobrepunham de modo a formarem uma só, que era venerável. Javert sentia que algo horrível penetrava sua alma, e a admiração por um bandido. Respeitar um bandido seria possível? Estremecia e não conseguia esquivar-se. Por mais que se debatesse em seu íntimo, reconhecia a sublimidade desse miserável. E isso era odioso. Então ele não conseguia aceitar o fato de ele estar admirando o Jean Valjean por tudo que ele tinha passado. Ele ficou chocado quando ele viu o Jean Valjean saindo daquele esgoto, do jeito que ele estava, né? Todo destruído, né? Para salvar o homem, né? Por que não deixar lá já, né, sabe? Tipo, ele ficou assim, E também, como eu falei, o fato de ele ter deixado ele, né? Ele podia ter matado ali, se vingado ali, né? Naquela hora. E deixou ele partir, vai embora. E deu o endereço dele ainda por cima. E depois estava ali falando, não, você pode fazer o que você quiser comigo, mas deixa eu levar esse moço pra lá, porque ele ainda tem chance de sobreviver e tal. Eu quero salvar a vida dele. Então, tipo assim, o Javert, ele tava realmente em conflito, né? Diante de toda aquela situação que ele tava ali. Gente, acabei de gravar aqui o vídeo do desafio literário. E hoje é sábado, dia 5 de setembro. E agora são... Deixa eu ver aqui. São 6h53, tá? Ontem eu tava falando, gravando, eu tava tão empolgada, gente, que eu nem percebi que o meu celular tava acabando a bateria. Aí eu tava falando, e aí quando eu vi, tinha parado de gravar. Quando eu fui ver, tava 5% de bateria. Daí a câmera desliga, né? Não deu mais pra gravar. Então vocês viram aí eu falando do Javert, né? E tal. E eu não consegui concluir, né? O que eu queria falar. Que eu falei, na verdade, mas não gravou, né? Porque eu só fui perceber depois. Então, bom, pra concluir, então, o que eu li ontem, gente, lembra que eu tava falando do Javert, que o Javert, ele se viu ali num conflito com ele mesmo, porque ele pensou assim, bom, né, ele tem os princípios, né, e tudo mais,
E ele se viu em conflito, porque ele estava fazendo uma coisa contra o que ele tinha que fazer, que era denunciar, né, o Georges, mas ao mesmo tempo ele se viu ali admirando, né, um criminoso, vamos dizer assim. E, tipo, né, ele se viu nesse conflito. Daí ele chegou aí até uma delegacia, ele foi, gente, numa ponte que dava pro Rio Sena, assim, né, uma ponte, e abaixo tinha o Rio Sena. E tinha, tipo, uma espécie de... Aqui no livro explica, agora eu não vou lembrar, eu lembrei ontem na hora que eu tô falando, agora eu não lembro. Mas era como se fossem umas paredes que tem assim, pra água poder... Enfim. E aí, o Javé, ele vai ali ficar pensando, refletindo, aí ele sai dali, vai até uma delegacia e deixa escrito uma carta com um passo a passo, assim, sabe, tipo... Enfim, deixa escrito e ele data, coloca o horário, tudo, e depois ele volta para aquele lugar que ele tava, na ponte ali, e ele se joga, ele se mata. É isso. Então, pra fechar aí. E aí hoje eu vou dar continuidade à leitura, tá, gente? Então, assim, eu li até a página... Deixa eu abrir aqui pra ver. Eu li até a página 1378, que é essa que eu falei pra vocês, né? E aí agora eu vou começar essa. Que é o livro 5 da quinta parte, na página 1379, tá? Eu espero que vocês estejam gostando, gente. Mais tarde eu volto, então, pra contar pra vocês como é que foi a evolução da leitura. Eu espero terminar hoje ainda. E porque tá muito bom. E eu não vejo a hora de saber o que acontece. Assim, a gente meio que sabe, mas ao mesmo tempo o livro tem sempre mais detalhes, né? Tipo, o musical, se fosse, né, ser fiel, o musical ia ser umas 10 horas, olha lá, né? Então, o musical já é longo, né? Já conta bastante, dá bastante spoiler, mas, como eu falei, o livro tem os seus detalhes, os seus, né? É muito minucioso, é muito, meu, é muito bom. Muito, 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 muito bom. A escrita do Victor Hugo tem me fascinado a cada dia mais. E como eu tinha falado pra vocês, eu tenho mais um livro dele aqui. É uma edição de bolso que eu tenho. Eu não sei se a diagramação é das ideais, é das melhores. Vou mostrar pra vocês. Que é essa daqui, ó. Tá vendo? Nossa Senhora de Paris. Entre, né? Entre parênteses, o Corcunda de Notre Dame. E olha só a diagramação. Elas são dois parágrafos. São dois... Olha aqui. Não sei se... Parece ser meio cansativo, né? Desse jeito. Mas é o que eu tenho, então... Quem sabe eu trago pro ano que vem. Porque até o final do ano eu já tenho os desafios literários definidos. Já tenho o diário de leitura, ainda não tenho definido, não. Vou precisar da ajuda de vocês, tá? Mas eu acho que eu só vou começar o próximo diário de leitura em novembro, gente. Porque assim, tipo... Tá bem... Eu vou meio... Acho que eu vou ficar com uma ressaquinha desse daqui, né? Que, né? Mas provavelmente seja ou esse daqui, ó, do Tolstói, né? Ou o Guerra e Paz, ou Ana Karenina, ou o Conde de Monte Cristo, que são dois calhamacinhos, e esse aqui também dois, e esse aqui é um. Então, ou Don Quixote também, tem o Don Quixote aqui, ó. Don Quixote de La Mancha dos Cervantes, pode ser também. Então, mas mais pra frente, quando eu concluir mesmo, eu vou pedir a opinião de vocês, tá? Qual desses vocês querem ver no próximo diário de leitura? Tá bom? Então eu volto mais tarde pra contar pra vocês como é que foi. Beijinho. Tchau. Oi, gente. Tudo bem? Agora são 00:30 de domingo. E eu terminei de ler Os Miseráveis. Eu vou dizer que é muito emocionante mesmo o que aconteceu nessa reta final.
E, meu, é muito... Enfim. Como eu já tinha falado pra vocês, né? O Jean ele salva o Marius, ele deixa o Marius na casa do avô e parte pra casa dele. O Javé, por sua vez, né, faz aquilo, ele, né, fica naquele conflito e tal, e acaba, né, fazendo aquilo. Só que o que acontece? Passa-se um tempo, o Marius se recupera, fica tudo bem com ele. E ele fala pro avô, eu quero me casar com a Cosette, eu amo a Cosette, eu quero casar com ela. Tá. Só que, gente, o Jean Valjean, né, como a gente sabe, ele não podia falar que ele era ele, né, ele usava sempre um outro nome. Ficava sempre esse mistério, né. Só que ele não contou pra ninguém que tinha salvo o Marius. Só quem sabia era o Javé, mas o Javé tava morto. E aquela pessoa que ajudou ele lá dentro do bueiro, né? A abrir o bueiro. E, assim, ele não contou pra ninguém. Então, quando a Cosette e o Mário se viram, o Jean Valjean, como o pai dela, né, ali, ele foi, entregou uma boa quantia em dinheiro, falando que era dela, herança, coisa do tipo assim, sabe? E é isso, eles, né, resolveram casar e tal. Aí teve o casamento e tal. Aí a gente vê que o Jean já não pôde entrar com ela, né? Porque ele tinha sofrido um acidente, não ia conseguir assinar os papéis, então o avô do Marius, que foi o responsável e assinou por ele, porque ele não tinha condições, só que depois a gente vê por quê, né? Depois do casamento, depois que eles já estavam instalados na casa do avô, e a Cosette tinha até preparado um quarto para ele, todo especial. Ele resolve sair, voltar para a casinha lá dele. E ele fica matutando, ele fica intrigado, ele fica lá naquele conflito, né? Do que é certo, do que é errado. E ele percebe que ele precisa contar a verdade. E ele vai até o Marius e conta a verdade pro Marius, que ele é um Jean Valjean, que ele é um forçado, fugitivo. E ele meio que se entrega, ele fala toda a verdade. Toda a verdade, entre aspas, né? E o Marius fica a princípio em choque, fala, não, tudo bem e tal. Só que o Jean Valjean, ele fala que não pode continuar enganando, né? Isso é errado. E, enfim, aí o Marius, ele meio que vai investigar e tudo, e ele acha que Jean Valjean é um ladrão, que Jean Valjean é um assassino, quando ele não é, né? A gente sabe que não é. Enfim, pra resumir, gente, quem aparece pra contar pra ele toda a verdade é o Thénardier. O Thénardier aparece e fala pra ele, fala pro Marius da onde vem né, a fortuna do Jean Valjean. E ele comprova com jornais assim que o Sr. Madeleine e Jean Valjean são a mesma pessoa, porque lá naquela época,
quando ele foi lá naquele tribunal onde estavam julgando aquela outra pessoa, como o Gevaljean, ele sabia que não era porque ele era o Gevaljean, tipo, então saiu no jornal essa notícia, então, tipo, tinha prova do que ele tava falando, aí o Marius já ficou chocado aí. A outra prova foi que ele não matou o Javé, como todo mundo achava naquele dia da barricada, que ele saiu com o Javé e escutaram um tiro e acharam que ele tinha matado, ele não tinha matado, porque apareceu no jornal, provando que Javé tinha cometido suicídio. Enfim, então várias provas ali, e aí o Marius começou a cair em si, porque aí o Thénardier, no dia que ajudou eles a saírem do bueiro, dando a chave do bueiro pro Gevaljean, ele puxou um pedaço da roupa, né? Rasgou um pedaço da roupa dele, do Gevaljean e do Marius, porque ele queria ficar com uma prova ali do assassino, né? E do assassinado. E aí quando ele mostra isso pro Marius, ele fala, mas isso é da minha roupa, porque ele tem a roupa guardada. E aí ele vê que encaixa direitinho ali. E aí ele fala, meu Deus, eu cometi um erro muito grande, eu fui muito injusto e tal. E nesse momento a gente já começa a ficar com o coração apertado, porque a gente sabe que o Gevaljean tá lá, passando apuro, sofrendo, já nas últimas, né? E aí na hora ele fica com muita raiva, ele briga, ele fala, ele começa a jogar tudo na cara do Thénardier, lembrando daquela noite, daquela cilada que tinham armado pra ele. E ele conta que viu tudo e tal. E aí tudo começa a fazer sentido. Porque, né? Porque que quando a polícia chegou, ele não tava lá pra, tipo, prestar queixa ou algo do tipo. Não, ele fugiu mais que depressa. E aí tudo começou a fazer sentido. E quando ele chama a Cosette pra irem a pé lá encontrar com o Gevaljean, ele já realmente tá nas últimas. E ele fala, o Gevaljean fala assim, meus filhos, não chorem, eu não vou para muito longe, verei vocês de lá. Quando for noite, basta olhar e verão que sorriu. Cosette, você ainda se lembra de Montfermeil? Você estava no bosque com muito medo. Lembra quando peguei na alça do balde de água? Foi a primeira vez que toquei em suas pobres mãozinhas. Estavam tão frias. Ah, você tinha as mãos vermelhas naquela época, senhorita. Agora elas estão bem branquinhas. E aquela boneca imensa, lembra? Você a chamava de Caterine. Você lamentava não tê-la levado para o convento. Como me fez rir muitas vezes, meu doce anjo. Quando chovia, você colocava pedaços de palha na enxurrada para vê-los ir embora. Um dia dei-lhe uma raquete de vime e uma peteca com plumas amarelas, verdes e azuis. Esqueceu delas? Quando pequena, você era muito travessa. Gostava de brincar. Colocava cerejas nas orelhas. Essas são coisas do passado. As florestas pelas quais passei com você, as árvores sob as quais passeamos, o convento onde nos escondemos, as brincadeiras, as boas risadas da infância são sombras. Eu imaginei que tudo isso me pertencesse. Foi essa a minha bobagem. Aqueles Thénardier foram muito maus. Mas é preciso perdoá-los. Cosette, esse é o momento de dizer o nome de sua mãe. Ela se chamava Fantine. Guarde esse nome, Fantine, e coloque-se de joelhos todas as vezes que o pronunciar. Ela sofreu muito e a amava muito. Teve de infelicidade tudo que você tem de felicidade. Deus é quem reparte as coisas.
Ele está lá em cima, nos vê a todos e sabe o que faz no meio das suas grandes estrelas. Estou partindo, meus filhos. Amem-se, sempre, muito. Não há nada melhor que isso no mundo. Amar-se. Lembrem-se algumas vezes do pobre velho que morreu aqui. Oh, minha Cosette, não foi culpa minha não tê-la visto nos últimos tempos. Isso me cortava o coração. Eu ia até a esquina, devia causar má impressão às pessoas que me viam passar. Eu parecia um louco. Certa vez saí até sem chapéu. Meus filhos, já não estou vendo claramente. Ainda tinha muitas coisas para dizer, mas não faz mal. Pensem em mim, uma vez ou outra. Vocês são criaturas abençoadas. Não sei o que eu tenho. Estou vendo uma luz. Cheguem mais perto. Morro feliz. Deixem que coloque minhas mãos sobre essas cabeças tão queridas. Cosette e Marius caíram de joelhos, amargurados, sufocados em lágrimas, cada um segurando uma das mãos de Jean Valjean. Essas mãos, augustas, não mais se moviam. Ele tombara para trás. O brilho dos dois castiçais o iluminou. O seu rosto branco estava voltado para o céu. Ele deixava Cosette e Marius cobrirem suas mãos de beijos. Estava morto. A noite não tinha estrelas e estava profundamente escura. Sem dúvida, na escuridão, algum imenso anjo estava de pé, asas abertas esperando a sua alma. E como ele tinha pedido, né, para ser enterrado num canto qualquer, sem lápide, sem nada especial, a única coisa que escreveram na lápide dele foi: ele dorme, embora a sorte tenha lhe sido bem estranha. Ele vivia. Morreu quando não teve mais o seu anjo. A coisa simplesmente veio por ela mesma, assim como a noite chega quando o dia se vai. E assim termina, gente. E assim termina. E assim eu fico extremamente me sentindo extremamente feliz por ter concluído a leitura dessa obra que eu queria tanto. E eu tô muito emocionada mesmo, de verdade. Que história. Eu acho que tudo que o Jean Valjean passa nessa última parte aí de princípios, né, de caráter, de honra, de honestidade, de humildade, tudo. Ele eu tô sem palavras, é isso. Eu acho que eu vou terminar por aqui. Então, né, esse diário de leitura, eu espero que vocês tenham gostado. Gente, se tiverem oportunidade, leiam com carinho. Como eu já comentei outras vezes, eu leio rápido, eu tenho essa facilidade, mas eu li com muito carinho. Eu me envolvi muito com essa história. E se vocês tiverem oportunidade, se envolvam também. De verdade. Porque realmente você vai se sentir tocado. Principalmente. Nossa, Jean Valjean pra mim, né, todos os personagens são importantes, mas ele pra mim
Meu Deus, eu vou sentir muita falta. De verdade. Tô muito feliz, gente, de ter terminado essa obra. Eu espero que vocês tenham gostado. Viu? Vamos agora dormir, descansar, que amanhã tem bastante coisa pra fazer. E conto com vocês, pessoal, para escolher a próxima obra do próximo diário de leitura, tá? Em breve eu vou trazer aí as opções e vocês me ajudam a escolher, tá bom? Um beijo, pessoal. Não esquece de deixar meu like, de compartilhar muito. E eu conto aí com a participação de todos no próximo diário de leitura, tá bom? Tchau, gente.